Olá pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos conversar sobre uma medicação muito usada dentro da psiquiatria, talvez uma das mais usadas. A gente vai falar sobre a risperidona. Vejam, a princípio a risperidona foi criada para ser um antipsicótico. O que é um antipsicótico? É uma medicação, é um fármaco que trata doenças psicóticas. Então a gente vai ter que falar um pouquinho, lembrar um pouco o que é um sintoma psicótico, para que a gente saiba então o que a risperidona trata e para que ela foi criada. Sintomas psicóticos são sintomas que aparecem nos pacientes em diversas doenças, não é só na esquizofrenia, tem várias doenças que podem eclodir com sintomas psicóticos. São sintomas que fazem com que o indivíduo rompa com a realidade. Então, a doença cria uma realidade que só o indivíduo acredita, só o indivíduo vê, só o indivíduo ouve. A gente tem, por exemplo, alterações do pensamento, que são os delírios. São verdades irrefutáveis que o paciente acredita, não é? E que mesmo que você prove para ele que não existe o que ele está falando, ele continua acreditando. Então é uma alteração do pensamento, são conteúdos que não existem, mas o paciente acredita no que ele está dizendo. Por exemplo, que colocaram um chip dentro dele, que ele é uma figura religiosa importante, ou então que ele é muito rico, ou então que ele está sendo perseguido, que é o mais comum, que são os delírios persecutórios. Isso são alterações do pensamento. Outra alteração são alterações da senso-percepção, ou seja, dos órgãos do sentido, como a gente sente o mundo. Então o paciente passa a ouvir coisas que não existem, ele passa a ver coisas que não existem, então são alucinações auditivas, visuais, e também temos as alucinações táteis, que é o paciente sentir coisas, bichos. Esses sintomas, então, são sintomas psicóticos. Eles não são uma exclusividade da esquizofrenia. Eles podem aparecer, por exemplo, na fase de mania do transtorno bipolar, eles podem aparecer devido ao uso de substâncias psicoativas, eles podem aparecer quando o paciente está com uma infecção, então está com uma disfunção clínica. Então, em diversos quadros, a gente pode ter quadros psicóticos. A risperidona, então, ela foi criada para tratar, para que trouxesse remissão desses sintomas psicóticos. Mas no decorrer do tempo, nós fomos estudando a risperidona e percebemos que ela também melhorava outros quadros psiquiátricos que não só os quadros psicóticos. Muitos pacientes hoje, quando a gente prescreve risperidona, eles leem a bula e veem que é um antipsicótico e ficam assustados. Mas doutor, eu não tenho esquizofrenia, eu não tenho sintomas psicóticos, por que me prescreveu risperidona? Porque ela tem diversas outras indicações e a gente vai conversar sobre isso hoje nesse vídeo. A risperidona é um antipsicótico de segunda geração, ou então a gente chama de atípico. Porque a gente tem os antipsicóticos de primeira geração que traziam muitos efeitos colaterais, que ainda é usado hoje, né? Mas eles trazem muitos efeitos colaterais, principalmente os efeitos extrapiramidais, feitos na motricidade do corpo, acatesia, muitos efeitos colaterais extrapiramidais que a gente chama. A risperidona tem essa vantagem que ela já não traz tantos efeitos extrapiramidais. Então ela é de segunda geração. Como que ela atua? Ela atua bloqueando o receptor D2 de dopamina, então diminui a quantidade de dopamina na fenda sináptica, e ela também atua no receptor de serotonina, acaba produzindo menos dopamina. Porque o que causa os sintomas psicóticos é o excesso de dopamina no parênquima cerebral e na fenda sináptica, que é o espaço entre um neurônio e outro. Então ela bloqueia o receptor D2 de dopamina e ela atua também bloqueando o receptor de serotonina e deixa então de estimular para que tenha produção de dopamina. E assim ela melhora os quadros psicóticos. Quais as outras indicações da risperidona? Esquizofrenia é a primeira indicação, né, para que os pacientes tenham sintomas psicóticos. Na esquizofrenia, a gente tem dois grupos de sintomas, os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os antipsicóticos de primeira geração melhoravam os sintomas positivos, que são as alucinações, os delírios, né, que são os sintomas psicóticos. Os sintomas negativos, que é o embotamento, o isolamento, eles não melhoravam. A risperidona atua um pouco também nos sintomas negativos, melhorando um pouco mais os sintomas negativos. Outra indicação é para crianças do espectro autista, crianças que apresentam heteroagressividade e autoagressividade. Pacientes com demência, que apresentam comportamentos disfuncionais, agressivos, também se beneficiam do uso da risperidona. No transtorno afetivo bipolar, ela é usada para a fase de mania e também para manter a manutenção do tratamento para que não haja recaída para a fase de mania, né? Inclusive, é uma medicação muito boa para tirar o paciente da mania, ela responde rápido.
Também está indicada para transtorno esquizoafetivo, para síndrome de Tourette, que é aquele transtorno onde o paciente tem tiques motores e tiques vocais. Ela melhora. Para o transtorno pós-traumático, ela melhora as lembranças do trauma que o paciente viveu, então ela afasta um pouco as lembranças, os pensamentos intrusivos. No toque, ela melhora muito o quadro ansioso. No transtorno de conduta para crianças, aquelas crianças que não obedecem, que não aceitam ordens, que não aceitam, não respeitam a autoridade do pai, da mãe, dos professores, ela melhora muito. Ela melhora a irritabilidade também no paciente que está em hipomania, no transtorno bipolar. É usada também na depressão psicótica, aquela depressão que tem características psicóticas, que é uma depressão mais grave, né? Então o paciente está deprimido e além disso ele tem sintomas psicóticos. Para quem que a risperidona está contraindicada? Para cardiopatas, né? A gente até pode usar, mas com muito cuidado, tem que ser muito bem prescrito, com todo o cuidado do médico prescritor. Para hepatopatas, porque ela é metabolizada no fígado. Para quem tem problemas de epilepsia, para lactantes, ou seja, mulher que está amamentando, ela passa no leite, e para gestantes também está contraindicado. O mecanismo de ação da risperidona, ela ocupa o receptor D2 de dopamina, ou seja, ela deixa menos dopamina na fenda sináptica, que é aquela região entre um neurônio e o outro. Por quê? Porque, na verdade, o que provoca os sintomas psicóticos é o excesso de dopamina em algumas regiões do cérebro. Ela também atua em um receptor de serotonina, o 5-HT2A. Com isso, ela diminui o estímulo para a produção de dopamina também. Ou seja, ela é um bom antipsicótico que ela atua em duas frentes para diminuir a dopamina no parênquima cerebral. Quais são os efeitos colaterais da risperidona? Aumento da prolactina, menos que os antipsicóticos de primeira geração, mas ela também pode aumentar, né? A prolactina é um hormônio que faz as mamas produzirem leite, né? E pode provocar a galactorreia, que é a saída de leite pela mama. Isso tanto na mulher quanto no homem, isso pode acontecer. Tonturas, hipotensão postural, sonolência, aumento do apetite e, consequentemente, aumento do peso. Ela pode dar cefaleia. Quais são os efeitos terapêuticos que a gente espera da risperidona? Remissão total dos sintomas psicóticos, melhora da agressividade em pacientes, por exemplo, em crianças do espectro autista, que tem heteroagressividade e autoagressividade, então a gente espera uma melhora do sono desses pacientes que têm dificuldade para dormir, principalmente pacientes do espectro autista, que o paciente consiga conter mais o impulso. Então, para aquelas patologias onde o indivíduo tem dificuldade de conter impulso, a risperidona também está indicada, por exemplo, para o transtorno borderline, né? Então a gente espera que o indivíduo consiga manter mais a impulsividade. A apresentação da risperidona em comprimidos é de 1, 2 e 3 miligramas, ok? E a gente tem também em xarope, que é 1 miligrama por ml. A gente usa mais para criança. Mas a gente também tem a injetável, né? Que a gente tem que fazer a cada 15 dias, ou seja, 2 vezes ao mês, que tem de 25 miligramas, 37,5 miligramas e 50 miligramas. Ela dura 15 dias. Para aqueles pacientes que têm mais resistência à medicação, ou então que se chateiam porque tem que usar a medicação todo dia, ou então aqueles pacientes que têm surtos psicóticos e desistem de tomar a medicação, pelo menos a gente sabe que por aquele período o paciente está medicado. É uma medicação de depósito, né? Então ela dura 15 dias. Então, pessoal, é uma boa medicação, tem essas restrições que eu falei, responde muito bem, a dose varia muito de paciente para paciente, de patologia para patologia, mas normalmente ela é de 1 miligrama até 8 miligramas. É isso, pessoal. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e eu respondo para vocês. Um abraço, até a próxima.